Muito bom dia. Os portugueses estão perplexos com as notícias que têm vindo a público sobre a situação da Caixa Geral de Depósitos e sobre a ausência de explicações por parte do Governo sobre aquilo que verdadeiramente está em causa e sobre aquilo que está a acontecer na Caixa Geral de Depósitos. Injeção de mais de, ou cerca, 4 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes na Caixa Geral de Depósitos sem qualquer explicação é algo inqualificável. E por isso, nós, Grupo Parlamentar do PSD, apresentamos requerimentos e perguntas ao Governo, ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro das Finanças, para que essas explicações, através do Parlamento, possam ser dadas ao país. E deixamos desde já um repto. Ficávamos satisfeitos se estas perguntas pudessem ser o guião da intervenção que o Sr. Primeiro-Ministro vem fazer ao Parlamento na próxima quarta-feira. Não é necessário muito tempo ao Dr. António Costa para estudar esta matéria, porque de certeza que o tem acompanhado e estará em condições de, já na quarta-feira, dar as explicações que no último debate quinzenal não conseguiu dar ao Dr. Passos Coelho quando foi questionado sobre esta matéria. E que perguntas são ou quais as áreas em que ele tem que dar explicações? Em primeiro lugar, qual é o ponto de situação real do maior banco público e do maior banco português, o ponto real da Caixa Geral de Depósitos? Qual é a sua situação financeira? Quais são os rácios? Quais os níveis de imparidades? E já agora, se confirmam as notícias vindas a público que a maioria das imparidades ocorreram entre 1999 e 2010. Segundo, capitalização. As necessidades de financiamento são de 4 mil milhões? Ou estamos a injetar mais do que o necessário? E se estamos a injetar mais do que o necessário, o que é que está por detrás dessa injeção de dinheiro? Terceiro, reestruturação. Existe um plano de reestruturação? Qual é? Os portugueses têm o direito de saber, porque é um banco público e é o seu dinheiro que está em causa. Vão encerrar balcões? Vão ser dispensados / despedidos funcionários? Vão ser privatizadas áreas de negócio da Caixa Geral de Depósitos? Tudo isto tem que ser esclarecido. E esse plano de reestruturação está a ser preparado com as pessoas da futura administração, ou seja, com personalidades que não são ainda quadros da Caixa, à revelia da administração que ainda está em funções? E existem negociações com as instituições europeias? Já foi apresentado algum plano de reestruturação? E qual a resposta? E já agora, qual é o impacto de todo este plano no déficit? E quanto ao modelo de governação? Tem que haver uma razão que o senso comum ainda não descortinou para aumentar o número de administradores. Tem que ser explicado. Tal como tem que ser explicada a necessidade que o Governo encontrou de aumentar os salários da administração. Quando aquilo que o Governo anterior tinha posto em prática, ou seja, uma pessoa ao ser contratada poderia ter um vencimento equivalente à média dos últimos 3 anos, já salvaguardava a contratação no mercado. Qual é o interesse particular que o Dr. António Costa quer aqui salvaguardar? Isso tem que ser explicado. E bem. E não venham dizer que são orientações do BCE, porque ninguém as conhece. Ou então, também nos fornece essa informação. Finalmente, concorda o Governo com a carta de missão que a Caixa Geral de Depósitos tem? Ou pretende o Governo recuperar o papel de intervir diretamente no dia-a-dia da gestão da Caixa, como foi durante a governação socialista anterior? Minhas senhoras e meus senhores, há muitas explicações. 4 mil milhões de euros é muito dinheiro. O silêncio é ensurdecedor. O Dr. António Costa, na quarta-feira, de certo, que não vai perder a oportunidade que lhe é dada para explicar ao Parlamento e ao país aquilo que nós estamos a perguntar. Muito obrigado.
contigo. Já agora queria lhe perguntar, há cerca de 6 meses o PSD era governo. O PSD não tem consciência de qual é o estado da Caixa Geral de Depósitos? Os atuais indicadores da Caixa Geral de Depósitos não indicam uma necessidade de injeção de um valor desta magnitude. Logo, algo aconteceu. E se algo aconteceu, ou algo está por detrás desta capitalização, é a responsabilidade exclusiva do atual governo. E o atual governo tem que dar essa explicação aos portugueses. Qual é o valor que o PSD... As necessidades de financiamento, que, olhando para as contas da Caixa Geral de Depósitos, que são públicas, são cerca de metade desse valor. Logo, tudo o resto tem que ter explicação. E essa explicação tem que ser dada aos portugueses. Via como conveniente, como defendeu o ex-líder do PSD, Luís Marcos Mendes, que fosse realizada uma comissão de inquérito à Caixa? Eu diria que tudo depende do Sr. Primeiro-Ministro. Nós não podemos banalizar o instrumento, mas tudo depende das explicações que o Dr. António Costa der ao Parlamento e aos portugueses.